Olá, tudo bom? Hoje aqui a gente está com um encontro para poder falar sobre maternar a criança. Esqueci de colocar ali. Sobre a mentoria. A minha mentoria. Peraí, mais fácil colocar aqui. Vou tentar fazer de outro jeito. Tudo bom, gente? Mentoria. Mentoria. Gente do céu. Olha só, mas tudo bem. Como eu tô lidando muito melhor com o meu perfeccionismo, não tem problema. Vamos lá, fixar o comentário para as pessoas saberem que eu tô falando da mentoria. Não fixou? Bom, peraí. Ai, Deus. Vamos tentar de novo. Fixar o comentário. Consegui. E aí, galera, tudo bom? Obrigada por estarem aqui. Que bom que vocês estão aqui. Gente, já tô com umas 7 pessoas inscritas. 5 confirmadíssimas e 2 que eu não sei ainda porque estão... Uma com boleto emitido e a outra que ainda o cartão ainda não reconheceu. Mas, pelo que eu entendi, já quero dar boas-vindas para Sofia, para Lívia, para Andresa, para Marisa, para Evangelina e possivelmente para Patrícia e para Meg. Tá? Que são as 2 pessoas que estão com a inscrição em aberto. Ou seja, o que aconteceu, gente? Eu tô aqui hoje porque eu quero especificamente falar da minha mentoria, porque eu sei que tem gente que me segue há muito tempo e eu já tô com 19 grupos dessa mentoria que estão formados, né? Agora eu tô essa semana finalizando a mentoria para 3 grupos que estão ativos, os 3 últimos, os 17, 18 e 19. E tem gente que chegou depois, tem gente que chegou faz tempo, tem gente que já sabe do que se trata a mentoria, tem gente que não. E como o próximo grupo, os próximos 2 grupos, 20 e 21, eu vou abrir em fevereiro, vai começar o processo em fevereiro, e dá tempo da gente aproveitar agora, eu decidi fazer uma pré-inscrição. São 30 vagas em cada grupo, né? Então são 60 vagas no total. Eu decidi abrir 10 vagas para quem se inscrever agora, entre hoje e amanhã, ou até o final, a finalização dessas 10 vagas. Para que vocês possam aproveitar um preço promocional e também a oportunidade de participar do encontro ao vivo que eu vou fazer de bônus na semana que vem com a Clarissa de Achiara, que é a pessoa que faz a minha parceira de podcast, da Tenda Materna. Quem aqui escuta a Tenda Materna? Me contem. Que eu sei que tem muitas pessoas que me seguem. Oi, tudo bom, querida? A Gabi aqui falando. Tudo bem? E mais algumas pessoas vão ver. Me falem onde vocês estão falando, de vocês já me seguem faz tempo ou não. Que algumas eu vou reconhecendo, algumas eu falo pelo direct, outras eu reconheço pelos comentários. Mas o movimento é muito intenso, então às vezes eu fico meio perdida também. Mas eu sei que tem muita gente que chegou há pouco tempo e acho que é importante, então, de repente, eu explicar um pouquinho, né? Ó, a Gabi tá falando aqui, se tiver dúvida se faz ou não a mentoria, faça, é maravilhosa, estou fazendo a mentoria na turma 8. Isso a gente terminou hoje, né, Gabi? Muito legal o processo. Então, o que acontece? Antes de tudo, a Diva Roja também, né, Flor? Antes de tudo, vou me apresentar, né, porque pode ser que alguns de vocês não me conheçam tão bem. É o seguinte, eu sou de São Paulo, meu nome é Maíra, e você me segue há 4 anos já, e eu tô morando na Espanha faz uns 10 anos já, 12 anos quase. Vim pra cá em 2011 pra fazer um Master em Fotografia. Deixa eu só tirar o som daqui, senão vai ficar interrompendo. Minha formação é em jornalismo, na verdade. Minha graduação, melhor dizendo, né, é em jornalismo. E eu estudei na PUC de São Paulo, caso alguém aí esteja rastreando aí. Eu conheço ela, às vezes tem uns amigos das antigas aí, uns jornalistas. E eu trabalhei como fotógrafa, como fotojornalista por mais de 10 anos em São Paulo. E acabei vindo pra cá pra poder estudar fotografia, fazer um Master em Fotografia Artística. E aqui, nesse ano que eu vim passar, que era meio sabático também, porque eu falei, não vou nem trabalhar, eu tava com 30 anos. Eu acabei conhecendo o pai da minha filha, o pai da Nara, o Alfonso. E também foi um ano, assim, bem... que aconteceu muita coisa, minha mãe faleceu esse ano. E aí eu acabei fazendo um projeto de fotografia em homenagem a ela, que se transformou num livro e acabou ganhando prêmios e tal. E eu fiquei um tempo circulando. Enfim, eu vim pra cá muito ainda com a vida profissional e artística, tipo, pessoal, voltada pra fotografia. Mas acabei decidindo ficar por aqui. Fiquei porque eu tava, enfim, apaixonada por esse cara. Falei, deixa eu viver a vida, viver o que vai acontecer e tal. E em 2015 eu tive a Nara, né? E aí eu acabei, quando eu engravidei dela e tal, e eu comecei a mergulhar no mundo da criação consciente, que eu descobri na gravidez. Eu fiquei muito impactada, fiquei muito preocupada meu Deus, eu preciso
dar um jeito de aprender essa história para poder aplicar isso, porque eu ainda estava muito com o pé na educação tradicional, sem muito questionamento, sem imaginar que era um problema, sem problematizar isso. Eu simplesmente achava que 30 anos, eu vim pra cá com 30 anos, tava com quase 35 quando eu decidi engravidar, eu falei, puxa, acho que tá na época já de tentar uma nova etapa da vida, uma aventura diferente, vamos dar um passo adiante, né? Já ficamos aí muito tempo, eu e você, eu falava pro Alfonso, né? Eu e você, tipo, namorando e morando juntos, sem ter filhos, por que não criar fazer isso, né? A Thalita também, bonitinha. E aí, quando eu tive a Nara, foi uma fase que foi engraçada, porque eu tava numa fase assim, onde tudo que eu fazia eu realizava, eu conseguia, tipo, ter controle meio que de tudo, assim, eu brinco muito com isso, né? Parecia que a vida tava funcionando muito bem, e eu tava dando conta de fazer acontecer tudo aquilo que eu queria. Meu poder pessoal tava super em alta e tal. E aí, quando ela chegou, eu vi que não era tão simples assim, que, tipo, a coisa fugiu meio do controle. Pra começar, ela nasceu com uma malformação na mandíbula. Então ela tinha uns apêndices auriculares, assim, umas pelinhas que sobravam no ouvido, então logo de cara eu já fiquei com medo dela ser surda, dela ter alguma questão auditiva, até porque minha irmã tem problema de audição e o meu sobrinho também, o filho dela. Aí eu falei, será que ela pegou alguma coisa da família, né? Será que ela também vai ter essa questão? E aí eu vi que não. Mas quando ela tava ainda com uma semana de vida, eu já comecei a reparar que o rostinho dela não era simétrico, e aí eu reparei que, tipo, como ela tinha a bochecha do lado direito mais magrinha, né? Falei, não, alguma coisa tem. Aí eu fui investigar, descobri que ela tinha realmente uma malformação e que por conta disso ela ia ter que passar por algumas cirurgias ao longo da vida para poder reparar, para ganhar abertura, para subir o osso dela, aumentar o espaço, né? E reparar não só a simetria física, a questão física, né? Mas também a questão... eu vou tirar daqui, porque tem essa coisa do... Eu vou virar depois pro computador, mas tá com muita luz nesse óculos, né? Eu fico meio longe de vocês, se eu não consigo com esse brilho. Tá me incomodando. O lado fotógrafo tá incomodado. Depois eu ponho aqui, direciono de novo o posicionamento para mostrar a página da mentoria pra vocês. Mas enfim... Mas quando eu reparei quando eu descobri que minha filha tinha essas questões cirúrgicas que ela ia ter que atravessar, eu fiquei super assustada. Passei por aqueles sentimentos de culpa. Será que eu fiz alguma coisa de errado na gravidez? Será que eu tomei alguma coisa que pode ter comprometido com a formação da mandíbula dela? Será que... Enfim, será que ela vai dar conta de viver com essa questão? Será que ela vai ter algum problema de autoestima por causa disso? Enfim, logo de cara já fui arremessada por falta de controle. Quem tem filhos com alguma questão, né, filhos atípicos e tal, sabe que não é fácil viver esse luto de querer, desejar aquela criança saudável e de repente ter uma criança que não está exatamente de acordo com aquilo que a gente... Ou seja, vai demandar essa atenção, que vai ter essa questão para lidar e tudo mais. E aí, foi até curioso porque eu descobri a criação consciente meio que por acidente. Eu comprei uma passagem para ir para o Brasil, para visitar os meus amigos e minha família em 2015, né? Não, em 2014, em agosto de 2014. E quando eu comprei a passagem, eu ainda não estava grávida e não imaginei que eu ia estar grávida quando eu fosse para o Brasil. Então eu cheguei no Brasil com 2 meses de gravidez. E ainda naquela época que eu nem queria contar, mas aí eu acabei contando para as pessoas, porque eu tinha que justificar porque eu não tava tomando uma cerveja para comemorar depois de um ano sem ver todo mundo, né? Enfim, mas aí eu acabei contando para as pessoas que eu tava grávida e visitando uma amiga. Ela fez um comentário, que ela morava em Alto Paraíso de Goiás, era uma colega minha das antigas, do jornalismo e tal, com quem eu já tinha feito uns projetos super legais de educomunicação. E eu admirava muito ela, né? A gente tinha uns projetos que a gente participava, sei lá, em Paraisópolis, que a gente engajava jovens para que eles pudessem criar o próprio veículo de comunicação, né? O jornal deles e tal. E ela era uma pessoa, assim, super ativista e tal, e de repente ela mudou completamente a postura dela, quando eu tava aqui morando na Espanha. Foi para Alto Paraíso de Goiás e falou, eu vou parar de insistir pro mundo mudar, e de tentar conclamar as pessoas para meio que me seguirem ou se transformarem, e eu vou tentar aplicar essa transformação em mim. Ou seja, ela estava muito inspirada no Marshall Rosenberg, né, na comunicação não violenta. Eu fiquei curiosa, eu tinha ela como uma pessoa assim de referência. Quando eu marquei essa viagem de ir pro Brasil, eu falei, eu vou visitar a Carol, vou lá para Alto Paraíso para ver o que ela tá fazendo, mas eu não sabia que ela tá grávida. Cheguei lá, ela tinha um bebê já de 1 ano e meio, e aí eu pus ele no meu colo e perguntei, ai, que gracinha, ele é bonzinho?
E aí ela riu, né? Ela falou, como assim, bonzinho? O que você quer dizer com isso, né? Tipo, ela já tava super dentro da educação consciente e tal. Então ela me questionou e aquilo foi um baque, porque eu falei, ué, bonzinho, né? Tipo, ele chora muito? Tipo, ele é chatinho? Tipo, como é que é? Tipo, ele é uma criança que obedece? Enfim, nem ideia do que eu tava falando, né? Super assim, meu, uma criança boazinha é uma criança que colabora, que não enche o saco, né? Tipo, pelo amor de Deus. E aí ela me deu umas cutucadas de um jeito super sutil, super educado, eu fiquei super intrigada. E eu falei, poxa, nunca tinha pensado que ser bonzinho era um problema, né? Tipo, imagina, enfim. Ela me apresentou o Carlos Gonçalves, na época eu fui ler o Besame Mútuo, falou da Laura Gutmann, aí eu lembro que eu voltei para Espanha e comecei a ler o Encontro da Própria Sombra, a Maternidade, o Encontro com a Própria Sombra, da Laura Gutmann, já dei uma chacoalhada. Peguei o Carlos Gonçalves, li, graças a Deus ele é espanhol, então eu já apresentei pro Alfonso, falei, olha, vamos ler essa parada aqui, esse cara aqui tá falando uma coisa interessante. E aí foi sorte também que o Alfonso se identificou, e aí ele falou, não, interessante, realmente é meio esquisito esse papo aí. Ficou aquela insegurança, por um lado, de se a gente fizer essa parada que ele tá sugerindo, será que não vai crescer uma criança meio dentro de uma bolha, sem saber lidar com o mundo? Não sei, é esquisito. E eu, que sou super perfeccionista, Besame Mútuo, tá? Sou super perfeccionista, quando eu vi que aquilo lá era um jeito de, digamos, salvar minha filha da tal da educação tradicional que parecia ser muito comprometedora pro desenvolvimento da criança e o bem-estar dela, não me interessa. Eu vou fazer o que for necessário para aprender esse troço aí que eles estão falando que é o melhor para criança e vou fazer acontecer, porque eu não sou de jogar peteca. Pelo amor de Deus, que eu vou arriscar deixar minha filha exposta a uma coisa que eles estão falando que vai fazer mal para ela, né? E aí eu fui, mergulhei de cabeça e fiquei insistindo nessa tecla. Aí, aos pouquinhos, eu fui descobrindo alguns outros conceitos, até que eu cheguei na criança interior, que para mim foi fundamental para entender como realmente era necessário não só conhecer ferramentas positivas de como educar com respeito, maravilhosas e tal, porque a gente faz isso, fica consumindo desde dicas no Instagram, lendo livros sobre disciplina positiva, também comecei um pouco por aí, né? Fui fazer a certificação em disciplina positiva, cheguei a fazer e tudo mais. Mas na hora do vamos ver, aquela angústia que vem, aquela resposta reativa e automática que a gente tem com a criança, quando a gente surta com ela, quando ela tá fazendo alguma coisa que desagrada a gente, que é o tal do fugir do controle, a gente fala, meu, por que eu não consigo ser coerente com aquilo que eu tô estudando? Eu já fiz um pacto comigo, né? Tipo, não, eu já disse que eu não quero, já entrei na ideia de que eu não quero repetir o que meus pais fazem. Por que cargas d'água, quando chega na hora do vamos ver, tô lá, né, na linha de frente, eu não consigo me conter e eu tô repetindo aquilo que eu recebi. Não faz sentido, eu sei que dói. Por que eu não consigo ser uma pessoa que evita isso, né? Aí, claro, foi só quando eu entendi que tinha uma criança dentro de mim, né, que morando dentro de mim, que tinha todo um repertório de vivências, um acúmulo de experiências que também, além das vivências boas, tinha um monte de vivências dolorosas que estavam guardadas no meu inconsciente e que nessas horas, quando a gente se vê diante de um comportamento da criança, do nosso filho, da nossa filha, que cutuca uma dor dessa criança que mora dentro de nós, é muito difícil a gente se conter se a gente não tem um trabalho feito para maternar essa criança, tá? Ou seja, para conter um pouco o ânimo dela, para devolver ela para o lugar onde ela tem que estar. Porque eu gosto de uma metáfora que eu falo assim, é como se a gente fosse um adulto, né, que dentro de nós tem uma criança que tem todas essas memórias que ficaram guardadas da história que ela viveu, das vivências que ela teve, né, e que na hora que ela se vê diante de uma criança que tá diante dela, física, né, que já não é a criança interna, fazendo de repente, vamos supor, a minha filha, uma das coisas que pode parecer bobagem, mas que mexe muito comigo. Minha filha me desmentindo entre aspas, tá? Vamos supor que eu viro pra ela e falo, filha, pega a abobrinha na geladeira. Eu tô na cozinha, ela vem me ajudar na cozinha, mas ela é mega distraída, né? Tá lá fazendo uma coisinha concentrada, aí eu falo, filha, pega a abobrinha pra gente ralar, né? Pra gente colocar no feijão. Aí ela não me ouve, ou ela não presta atenção, não faz. Aí eu vou e repito, filha, pega de novo, tipo, filha, pega a abobrinha lá na geladeira, por favor, que a gente combinou que você vai vir me ajudar. Ah, tá bom, eu já te falei, né? Eu falei, não, você não me falou. Falei, não, você não me falou. Eu falei.
Não, mãe, você não me falou, filha, eu falei, você que não ouviu. Aí ela começa a insistir que eu não falei. Tipo, na cabeça dela, eu não falei. Tipo, não é nada grave, entendeu? Não é que ela tá fazendo uma coisa, tipo, nossa, que desrespeito com essa mãe. Mas na minha cabeça, ou melhor, na cabeça da minha criança interior, surge um negócio que hoje tá bem mais trabalhado, mas eu vou descrever como seria e como fica e o que eu faço pra trabalhar, né? Surge um negócio do tipo assim, quem é ela pra duvidar da minha palavra? Eu tô cansada disso. Chega! Ela não tem o direito de acreditar que eu tô mentindo. Que é isso? Além do mais, a minha filha, meu sangue. Tipo, ela deveria confiar em mim. Como ela não confia na própria mãe? Entendeu? E aí, assim, a proporção de revolta que eu sinto nessa hora não condiz com aquilo que ela tá trazendo. Não é que a minha filha tá sendo super desrespeitosa, ela não tá me chamando, mamãe, você é uma mentirosa. O que ela tá dizendo, mamãe, tipo, você não falou. Tipo, na cabeça dela eu não ouvi, então pra mim você não falou. Ela tá insistindo porque ela acredita muito na versão dela. Mas ela não tá me xingando, me insultando, me desrespeitando. Ela só tá, tipo, muito fiel àquilo que vem dela, que eu até posso falar, filha, você tá viajando, você não tava prestando atenção. Ah, tá bom. Uma hora ela se convence. Mas enquanto ela insiste pra tentar se defender, a forma como eu interpreto, vem muito desproporcional nessa coisa assim de dramatizar e achar que é um insulto, achar que é um absurdo, porque vem muito contaminada com a dor da minha criança interior, que aconteceu o quê? Que provavelmente, quando tentava se colocar, de repente trazendo uma questão, bobagem, isso daí não é assim. Não acreditavam em mim. Então tem uma dor da minha criança de, cara, a minha palavra não é suficiente. Não ligam pra isso que eu falo, entendeu? Tipo, não me dão crédito nessa casa. Ninguém confia em mim, ninguém aceita aquilo que eu tô trazendo. Aquilo que eu trago não é válido. E desconfiam de mim. Desconfiam da minha honestidade. Isso não é justo, porque isso não é verdade. Entendeu? Então, essa dor entra em frente, entra em cena, contamina a minha visão, e aí é como se essa criança que tá dentro de mim, ela quisesse, tipo, agarrar o volante, eu tô lá dirigindo, eu sou a adulta da situação, né, tô lá conversando com a Nara, e de repente ela fala, opa, que é isso? Tipo, a sua filha tá te desmentindo, tá fazendo uma coisa que não é legal, aí ela corre pra tentar agarrar o volante, tipo, ela quer dirigir a situação. E o meu papel de adulta, hoje em dia é, meu amor, você é menor de idade, você não pode dirigir. Sinto muito. Você tem que ficar no banco do passageiro. Eu entendo que você tá aqui, né? Mas volta pro banco, volta pra lá. Tipo, seu lugar é ali, entendeu? Então eu faço um trabalho de pausa consciente, por exemplo, né? Que eu explico pra galera que eu faço todos os dias e é real. Eu faço todos os dias, porque essas situações, elas vão acontecendo o tempo todo. Podem ser pequenininhas, como esse exemplo meio besta, né? Que, tipo, não é nada de outro mundo e nada. Ou podem ser coisas maiores, assim, que realmente mexem e que me deixam completamente desgovernada, desequilibrada emocionalmente, ao ponto de não conseguir me conter. Mas, nessas horas eu percebo que eu nitidamente reconheço que a energia da minha criança foi tocada, né? Foi mexida assim, tum, chegou e falou, ih, tá mexendo na minha criança, ela tá nervosa e ela tá louca para gritar com a Nara e falar, para de me chamar de mentirosa. Se eu fosse falar sem freio, eu ia falar assim, para de me chamar de mentirosa. O que eu falo é verdade. Caramba! Para não falar um palavrão, entendeu? Enfim. E aí eu faço o quê? Respiro e falo, meu amor, volta lá. Depois a gente conversa, tá? Fica tranquila, você ficou nervosa, mas não é o fim do mundo, tá? Tá tudo certo, tá? Faz sentido pra vocês? Vocês conseguem reconhecer essa energia que vem de uma coisa que, na verdade, é um acúmulo, não tem a ver com aquilo que a criança tá trazendo. Só que pra chegar nesse ponto, de conseguir fazer essa pausa, de conseguir filtrar e falar, putz, não é a minha filha que tá me provocando nesse momento, sou eu que tô acessando essas dores e dando uma proporção que não tem sentido. Eu não estou no momento presente, nesse momento. Eu estou plugada na dor da minha criança, tá? E aí, o que acontece? Eu fui aprimorando isso, né? Tipo, num primeiro momento, quando minha filha nasceu com essa condição e eu fui acessando um monte de coisas, me senti muito impulsionada para me preparar para os processos cirúrgicos que ela ia viver, por um lado, né? E a Simone tá falando que faz sentido. E por outro, eu também fiquei muito preocupada quando eu descobri a criação consciente, de falar, preciso fazer essa história acontecer, né? E aí eu comecei a mergulhar nisso e tal, comecei a estudar. Só que ao mesmo tempo que eu tava acessando
todo esse conteúdo maravilhoso e de fato aprendendo muita coisa, tinha ainda uma energia muito forte, tipo que era de um perfeccionismo, que eu só fui tipo reconhecer e assumir aos poucos, né, que era isso que estava me mobilizando. Então, por mais que eu tivesse indo atrás também de fazer o melhor para minha filha e de estudar de tudo para poder preservar e fazer um processo de autoeducação muito profundo, muito comprometido para conseguir entregar para minha filha o que era melhor para ela, tinha um desespero do tipo, eu não posso falhar. Eu não posso ser essa pessoa irresponsável, né? E aí, o que aconteceu? Eu comecei a ter que trabalhar também essa questão do perfeccionismo. Eu descobri que também quando a gente... Provavelmente vocês vão se reconhecer nisso. Também quando a gente descobre a criação consciente e começa a estudar essas coisas, vem uma cobrança muito grande. Vem um medo muito grande. Hashtag vai dar ruim. Se eu fizer alguma coisa com meu filho, ele vai ficar traumatizado. Quem não fica com essa dor, com essa preocupação, né? Então, ao mesmo tempo que eu fui atrás dessa forma de entregar para minha filha uma educação consciente, eu também tive que me trabalhar muito para não entrar num lugar de acreditar que eu não tinha o direito de fazer coisas erradas com minha filha nunca, tá? Então, por conta de tudo isso, de tudo que eu fui desenvolvendo ao longo desses anos, eu tô nessa história de mergulhar com esses temas desde que ela nasceu, em 2015, tá? Já na gravidez eu comecei a estudar algumas coisas, comecei a ler algumas coisas, e aí depois... Eu tinha feito uma ideia de ficar com ela pelo menos 1 ano sem trabalhar, então eu peguei 1 ano sabático para me dedicar à maternidade. E aí quando eu comecei a ter vontade de voltar para o mercado de trabalho, eu já olhei para o meu histórico de fotógrafa, jornalista, e falei, ai, nada a ver, não quero fazer isso, já não consigo mais conectar com isso. Ou apenas com isso, né? Tipo, na verdade, porque eu acredito que a escrita e a fotografia estão presentes no meu trabalho. Mas eu também trabalhava como tradutora nessa época e como professora de português para estrangeiros aqui na Espanha. Mas eu não conseguia me ver fazendo aquilo. E eu tava tão imersa na coisa da maternidade que eu comecei a estudar, fazer vários cursos. E eu falei, cara, eu acho que tem mais sentido eu fazer uma adaptação, né? E aí eu mudei de área. Eu acabei mudando e me tornando educadora parental, né? Uma transição de carreira eu acabei fazendo. Num primeiro momento eu fiz como afiliada, né? Que eles explicam que você pode ter 2 movimentos no digital, ou você vende curso de outras pessoas, ou você vende os seus próprios cursos. Eu tinha um perfeccionismo também ainda muito forte, latente. Eu falava assim, eu não tenho nada para oferecer. Não, prefiro vender o que é dos outros. Então eu me afiliei a muitos cursos. E nessas, foi maravilhoso por um lado, porque eu acabei sendo parceira de muitas pessoas que eu admiro pra caramba. Então eu promovi cursos de muitas educadoras parentais que eu amo, que me inspiraram. Fiz os cursos delas, né, pra poder saber como vender e, claro, porque eu tinha um critério. Falei, eu preciso fazer o curso, ver se vibra com o meu coração e oferecer ele para as pessoas. Nessas eu acabei fazendo um monte de formações. E aí eu me formei me certifiquei em educadora parental pelo Instituto de Apoio, como comunicadora, em comunicação consciente, em criação consciente. Fiz o curso deles também de coaching materno. Depois, recentemente, assim, vou citar os maiores, né? Recentemente eu me formei na Escola de Educação Positiva, também como educadora parental em atuação consciente e em atuação consciente para adolescentes, né? E fora isso, eu tenho vários outros cursos que eu já fiz, e as pessoas que mais me inspiram seriam, tipo, a Shefali, né? Que eu já fiz alguns cursos com ela também, a doutora Shefali, que é uma indiana que mora em Nova York, que é uma referência da parentalidade consciente. Tem a Naomi Aldrich, que também que é uma autora que eu sigo, que vibra muito comigo, que eu uso de referência dentro da mentoria. Tem a Byron Katie, que eu também uso dentro da mentoria, que na verdade tem até um módulo específico sobre ela, sobre uma ferramenta dela. Já vou explicar como que é a estrutura. Tem a Ivone Laborda também, que é uma outra pessoa que eu sigo, que me inspira, que eu já fiz vários cursos. Enfim, tem muitas referências por aí. E tem pessoas que eu vou lendo, que aí, tipo, se eu citar aqui, a live não acaba, tá? Mas o intuito foi que, a partir do momento que teve um determinado momento em que eu acabei parando com essa história da afiliação e comecei a atender individualmente, e depois eu decidi montar essa mentoria para poder o quê? Fazer como se fosse uma jornada de 10 semanas, onde as pessoas as mães pudessem entrar
e passar por esse processo seguindo um caminho que seria, digamos, aquela facilidade de, bom, mais fácil do que fazer 15 mil cursos curtinhos aqui e ali, pescando uma ferramenta daqui, um processo que ajuda dali. E aí, como eu tenho algumas questões que eu tive que trabalhar em mim, eu falo muito dos meus processos na página, né, no conteúdo que eu entrego gratuitamente, e acaba que essas mães que se identificam comigo falam, puxa, eu tenho uma questão parecida com a dela, deixa eu ver se ela consegue me ajudar a chegar, digamos, mais rápido, entendeu? Aonde eu quero chegar. Que é essa tranquilidade entre conseguir tentar aplicar essa criação consciente, né, fazendo esse trabalho com a criança interior, mas sem essa pressão de que eu preciso ser perfeita, entendendo que a gente tem que se aceitar também, honrando todas as nossas imperfeições, que esse é o grande barato, é quando a gente alcança essa aceitação e consegue ser autêntica na versão da mãe que a gente quer ser, tá? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou virar a câmera para a página da inscrição da mentoria. Eu vou contar para vocês que hoje eu abri a pré-inscrição, né? Vou falar de novo, né? Tipo, que quem quiser receber o link da inscrição pode escrever eu quero aqui nos comentários, tá? Porque aí vocês recebem o link para fazer a pré-inscrição. Como as turmas são agora em fevereiro, eu abri pré-inscrição e eu tô com 3 vagas só, porque eu abri 10 vagas de inscrições. E eu tô com as 3 últimas porque eu abri hoje cedo, ainda tem 3, tá? Então quem quiser correr para garantir essas 3 vagas, escreve eu quero aqui que vocês recebem o link para fazer inscrição e de repente a gente consegue hoje mesmo finalizar. E aí também tem o seguinte, quem se inscrever agora, né, porque eu vi que chegou gente agora, do começo da live para agora, né, vai conseguir um preço promocional, ou seja, R$1.000 de desconto, que é um valor que eu não ofereci na última inscrição, na última turma, eu ofereci na penúltima turma, tá? Então, não vai ter quem receba esse valor no ano que vem. Quando eu abrir as inscrições em fevereiro, uma semana antes do início da mentoria, no dia 6, que eu vou abrir o carrinho de novo, já não vai estar com esse valor. E além de tudo, não tá passando o cartão, a Meg que tá falando, eu vi que você tá lá. Depois a gente conversa pra tentar organizar. Eu coloquei seu nome, eu vi que foi o Hernani que se inscreveu, né? Mas aí tinha o seu e-mail, eu vi que você tava... Tá, depois a gente conversa. Tem esquemas, porque eu moro na Espanha também. Quem mora fora pode, de repente, pagar pra mim diretamente na minha conta aqui da Espanha, tá? Mas de qualquer forma a gente tem PayPal, tem vários esquemas, a gente pode falar. A Bia vai te procurar, minha assistente. Mas e também quem se inscrever agora vai ter a oportunidade de participar do encontro que vai ter com a Clarissa na semana que vem, que a gente vai falar sobre agressividade. Agora sim, vou mudar pra cá. Olha como muda a luz, gente. Fotógrafa é uma pentiração, ela não quer nem saber de luz ruim. Vamos ver se deu certo. É que eu já tinha deixado direitinho aqui. Como é que fala o enquadramento, mas agora vamos lá. Olha só, a mentoria, né, ela funciona assim. Ela tem já passaram por ela, né, eu já fiz 19 grupos, então já teve mais de 400, na verdade eu tava olhando quase 470 mães que já se inscreveram nesses 19 grupos, tá? Em 27 países diferentes, acho muito legal isso, porque no final acaba que a gente vai circulando e tal, né? E aí, qual que é a estrutura dela, né? Quando você se inscreve, você vai passar comigo durante 10 semanas. Só que todo o conteúdo da mentoria, ele fica disponível por 2 anos, tá? Então, o que você vai receber? Você vai... são 10 módulos com aulas gravadas, e eu já vou mostrar os temas que são, tá? Ao todo, acaba que são 48 aulas. Elas têm formato de áudio, a maioria delas, né? Exceto o módulo da Byron Katie, que são vídeos. Mas, como a gente tem esse esquema de áudio, a pessoa consegue escutar fazendo outras coisas, caminhando, cozinhando, enfim, dirigindo, o que ela achar melhor. Eu acredito que acaba sendo um formato acessível para a realidade materna. Como eu fui afiliada há muito tempo, eu fui, tipo, sempre entendendo o que era melhor. Nossa, para a realidade materna, o que é melhor? Tipo, às vezes o vídeo é difícil. Outra coisa... São áudios curtos, para que você possa, de repente, tem áudios desde 3 minutos até 10, no máximo 15 minutos, tá? Então fica fácil de você consumir. Cada módulo vai ter 2 ou 3, 4, depende de como for, né?
E aí, assim, você também tem direito a 10 encontros semanais comigo, ou seja, todas as semanas dessas 10 semanas da mentoria, vai ter um encontro ao vivo de 2h30 comigo, totalizando 25 horas de encontro, né? Além disso, vocês participam de um grupo exclusivo do Telegram, com meu acompanhamento, onde tem uma interação entre as participantes, e elas podem colocar as dúvidas ou partilhar as vivências que elas estão tendo. Além disso, tem sugestões de exercícios e visualizações que acontecem ou dentro do encontro, mas sempre que tem uma visualização, por exemplo, depois eu deixo uma gravação para você poder repetir sem precisar acessar o vídeo da reprise, entendeu? Por exemplo, tá? Eu tenho uma apostila super bem feitinha que em PDF com resumo das aulas, os exercícios propostos, sugestão de material extra, tá? E cada grupo de mães vai ter no máximo 30 participantes. São 2 grupos que eu monto, tá? Agora a gente tá inscrevendo 10 pessoas, mas no total vai ter 30 em cada grupo, tá? Eu tô só colocando essa possibilidade agora de 10 entrarem agora. E aí, quais são os módulos, né? No primeiro módulo, eu vou falar sobre a criação consciente, eu vou explicar o que é a criação consciente e a diferença que tem em relação à educação tradicional. Vou falar sobre a diferença entre ser um pai consciente e um pai tradicional, né? No segundo, eu vou falar sobre autoeducação. Então, eu vou falar como que a maternidade é um caminho para o processo de autoeducação, né? Vou já começar a falar sobre a criança interior ferida, como que ela interfere na nossa forma de educar, como que a gente faz para romper padrões da infância. E vou ter uma aula muito boa que é sobre o poder da comunicação entre mães e filhos, que ensina uma ferramenta de falar com a criança durante o sono, para poder desprender ela de questões que ela pode estar trazendo no comportamento dela, que muitas vezes tem a ver com questões nossas. Quando às vezes a criança, sei lá, tá muito grudenta, e aí eu fico preocupada, mas quando eu vejo, eu tô muito carente, e de certa forma eu tô deixando essa criança preocupada comigo, e ela vem atrás de mim para me acolher. Ao invés de pedir colo, parece que ela tá pedindo colo o tempo todo, mas na verdade ela tá preocupada comigo, entendeu? Então, esse tipo de... o tempo todo na mentoria, eu vou tentar ajudar você a entender a natureza da criança e a entender o que tá por trás do comportamento dela, tá? Então, a gente vai tendo várias ferramentas apresentadas ou formas de ler, investigar e compreender melhor essa criança. O módulo 3, que é super especial, eu introduzo para vocês a ferramenta do formulário da Byron Katie, Julgue o Seu Próximo, que é uma virada de chave na cabeça, que é uma ferramenta que faz você acessar uma aceitação da realidade como ela é, a criar mais empatia com as pessoas com quem você convive e a entender tudo que você, assim, o quanto aquilo que te incomoda no outro tá falando de algo que tá dentro de você. Quanto você julga o outro, porque no fundo você se julga, porque você tem dificuldade de lidar com aquilo, porque você tá vendo as suas sombras manifestadas no comportamento do outro. Ou seja, aqui, tipo assim, eu coloco ela no começo do processo porque a gente vai retomar a forma de enxergar a realidade, assim, pelo olhar da Byron Katie, em todo momento depois disso, entendeu? Tipo, fica muito evidente o quanto a fala dela, a forma dela trazer isso ajuda a gente a entender e ficar mais em paz com a realidade. É muito profundo, é difícil de explicar. Às vezes eu coloco vídeos dela na página. Eu tenho num perfil do YouTube 30 vídeos dela que são legendados para que as pessoas possam conhecer o trabalho dela. E vale muito a pena de conhecer para poder falar, putz, eu preciso aprender a aplicar essa ferramenta. E acaba sendo muito legal de aplicar. E aí o que eu faço aqui, eu peço para vocês preencherem, eu seleciono um dos formulários e faço uma leitura dele no encontro ao vivo e a gente troca depois entre as turmas, geralmente, né? Tipo, a pessoa que teve a leitura da turma 20 autoriza ceder a gravação para a turma 21 e vice-versa. Então a gente tem 2 versões de leitura para poder estudar, tá? No módulo de autocontrole, eu vou falar de como lidar com os comportamentos desafiadores e vou apresentar a pausa consciente, que é uma ferramenta dessas que eu uso todos os dias para poder conseguir voltar para o momento presente, identificar quando a minha criança interior está atuando e aprender a falar, fica aí no teu lugar, você não vai pegar o volante, tipo, fica na tua, Enfim, é super interessante e acaba também sendo um antes e depois, entendeu? As pessoas falam, nossa, agora que eu tô tentando praticar a pausa consciente, eu percebo que eu tenho eu vou conseguindo ter esse lugar de tranquilidade para reagir aos comportamentos desafiadores sem tanta reatividade,
tá? Ou seja, evita surtos. Basicamente, o kit evita surtos. Maravilhoso. Falo do fenômeno da projeção, que acho que é outra coisa que a gente tem que aprender, entender como é. E na sequência tem esse módulo também que é super fundamental, que fala das necessidades emocionais básicas da criança, porque a gente precisa entender o que está por trás de cada comportamento. Gente, é fundamental a gente entender que a criança sempre está tentando o melhor de si, né? E assim, quem tá aqui, que fez a mentoria, que eu pedi para as meninas virem e tal, vai ficando nítido isso durante o processo. E aí a gente consegue ter muito mais empatia. E a gente vai se tornando um detetive de tentar identificar, poxa, a criança tá lá, sei lá, fazendo um comportamento que tá me incomodando. O que será que ela precisa? Amor? Tá tentando mais liberdade de expressão? Segurança emocional? Autonomia? Poder? Autoconfiança? O que tá faltando, né? E aí eu vou criando, tipo, eu vou ajudando as mães a fazerem uma leitura de como é o comportamento dos filhos delas, para que elas possam sair do lugar de julgamento, que corta totalmente a conexão com a criança, entender que a criança está tentando comunicar alguma coisa com um comportamento inadequado, ou comportamento que incomoda, e aí eu consigo fazer o quê? Eu vou trabalhar na origem do problema. Eu não fico só preocupada com a obediência, que ele faça aquilo que eu quero que ela... A criança tem que fazer aquilo lá. Não. Eu quero entender por que ela não está conseguindo fazer aquilo que ela tem que fazer. O que será que está faltando? O que eu posso fazer? Se eu preciso dar mais amor, então eu vou lá e dou mais presença, mais momento especial para ela, para que ela não precise chegar ao ponto de mostrar para mim que está faltando amor com esse comportamento inadequado. Tá? E aí realmente vai mudando a coisa. A liberdade de expressão, por exemplo, é uma coisa que você percebe rapidamente o efeito que tem quando a gente permite que a criança traga aquilo de forma autêntica, sem correção, sem preocupação em arrancar ela do desconforto, enfim. A gente vai, assim, não dá nem para dimensionar o que acontece, mas tem muitas mudanças nesse ponto aqui, tá? Trabalho muito a culpa materna. Então eu vou lá destrinchar por que a gente sente tanta culpa, por que a gente não consegue lidar com os próprios erros. Tem esse módulo que é especificamente para isso, né? Inclusive eu vou falando assim, como que eu explico para os meus filhos que eu errei, né? Como que eu faço para reparar alguma coisa com os meus filhos, caso eu já tenha feito muita coisa. Como que eu explico para eles que eu tô tentando mudar, se eu comecei agora e até agora eu fiquei nesse processo. Alguém perguntou aqui, meus filhos são mais velhos, faz sentido fazer a mentoria? Faz sentido em qualquer ponto da jornada que você tá, porque inclusive tem avós que participam da mentoria. Sabe, não importa se você tá grávida, se você tá com um filho pequeno, se seu filho é adolescente, adulto, ou inclusive se já é pai e mãe, entendeu? Os seus filhos. Primeiro porque o processo é com você. E depois, porque nunca vai ser tarde pra você dizer pro teu filho, eu sinto muito e eu quero fazer diferente. Nenhum filho vai ficar incomodado com esse movimento, tá? Então, não tem sentido eu não querer fazer porque meu filho já cresceu, por exemplo. Porque vai ser um presente, em primeiro lugar, pra você, tá? Mas depois eu posso virar a câmera e contar mais. Perfeccionismo é outro módulo que eu trabalho muito a fundo, esse tema, porque tem muita pegadinha disso, da gente se cobrar, porque eu tenho essa experiência de ter passado por isso, de ter me privado de muita coisa, e eu percebo quanto isso faz com que a gente cobre dos nossos filhos, sabe, um perfeccionismo, assim, a gente acaba exigindo que eles não errem nunca, né, a gente não tem uma tolerância com os erros deles, mas no fundo a gente tá denunciando o quê? Que tá tudo dentro da gente, a gente tá se tratando desse jeito, com essa exigência, com essa cobrança, com essa ingratidão, com essa, né, intolerância em relação a qualquer coisa que saia do lugar. E aí eu vou desconstruindo isso e ajudando vocês a liberar um pouco isso. Depois eu faço um módulo de autocuidado, para que a gente possa trabalhar essa questão do primeiro para entender por que é tão difícil a gente se priorizar, porque tem muito, obviamente, às vezes de um cenário que dificulta o autocuidado, mas tem muitas coisas internas que me impedem de me acreditar merecedora desse cuidado, tá? E aí eu vou tentar desconstruir isso para que a gente possa lidar de outra forma e aprender a se priorizar. Depois eu criei um módulo específico da codependência emocional, porque tinha uma aula no autocuidado sobre esse tema, mas ela ficava sempre, digamos, exigindo muito tempo de elaboração e dúvidas, tal, nos encontros específicos, principalmente. E aí eu comecei a perguntar
para as mães se elas achavam que era interessante de repente desmembrar e colocar o módulo à parte, elas falaram que sim, e eu comecei a colocar ele já faz umas 2 turmas que ele virou um módulo específico. E realmente ele rende bastante coisa. Muitas pessoas se reconhecem nessa realidade de ter sido uma criança codependente e ter crescido, e ser hoje codependente, né? Ter crescido num ambiente de codependência e ter se tornado uma pessoa codependente. E aí isso também interfere na forma de maternar, tá? Tem a ver com a gente não conseguir, sei lá, deixar a criança ir pro mundo, por exemplo, ficar gerando uma dependência emocional com ela, ou de ficar o tempo inteiro só dedicada à maternidade, não conseguir se sentir bem sem fazer isso, porque morre de medo da criança se sentir abandonada. Tem muitas coisas que podem acontecer por conta dessa coisa, né, do vício de cuidar do outro, que a gente pode ter. E aí, eu fecho, que é o que eu tô acontecendo essa semana com os grupos ativos, eu fecho com um módulo sobre maternar a criança interior, onde a gente vai e reafirma, né? Na verdade, o maternar a criança interior, ele tá acontecendo em vários momentos. Eu tenho várias vivências aqui ao longo do processo, onde a gente vai trabalhar a criança interior, mas no final eu só finalizo com mais ferramentas, com mais ideias e tal, tá? Então é isso. E aí, quem se inscrever também acaba tendo... vai receber a série que eu vou fazer em janeiro para poder promover a mentoria, né, que ainda não aconteceu, vai acontecer em janeiro, mas eu vou ter aulas aí falando sobre a criança interior. Eu vou retomar, eu tô gargantando aqui, gente, vocês estão fazendo, eu tô dando um spoiler. Porque quem já me acompanha faz tempo sabe que eu fiz 3 séries dos surtos maternos, né? E aí depois eu fechei essa série, comecei uma outra série chamada Dar Voz às Crianças. Só que os surtos maternos ele ficou, muita gente pediu pra voltar, e aí eu decidi que eu vou fazer de novo mais uma edição dele. E quem se inscreve também, nesse caso, pra hoje, né? Entre hoje ou amanhã, ou até essas 3 vagas aí serem preenchidas, vai conseguir participar do encontro na semana que vem com a Clarissa, que é a minha parceira do Tenda Materna, do podcast, né, falando sobre agressividade, como lidar com a raiva nos nossos filhos e em nós mesmas, né, pra poder, destrinchar. A gente tem um episódio da Tenda que a gente falou sobre a raiva, mas aí a gente quer falar dos nossos processos, como que a gente entende que tem que lidar com esse sentimento, porque, cara, a mulher especificamente, né, ela foi muito podada de expressar a raiva. Então a gente tem muita raiva engolida. E isso faz com que a gente fique muito reativa. Tem muita coisa acumulada, entendeu? Então antes de eu querer que meu filho não fique agressivo, ou que fique, né, nervoso com alguma situação, e que ele saiba se autorregular quando ele fica estressado, eu tenho que olhar pra mim, tá? Então vamos lá, que esse encontro vai ser ótimo. E além disso, a pessoa que se inscreve já vai ter acesso às aulas gravadas com especialistas, né, que eu convidei ao longo desses anos de mentoria. Já convidei muitas pessoas para participar de encontros ao vivo comigo, que ficaram gravados. E também eu tive a colaboração da Mariana Zuin, maravilhosa, que trabalha com a criança interior também, e da Bruna Garrocino, maravilhosa também, que fez também a atuação consciente, né, a certificação em atuação consciente, e vai ser tema do próximo episódio da Tenda Materna, mas isso daí tô dando muito spoiler. Mas ela deu uma aula pra gente sobre telas e filhos, como encontrar o equilíbrio nessa relação. Tem esse bônus aí dentro da mentoria. E tem essa aula que a Mari tem também sobre as feridas da infância e a construção da personalidade. Ela trabalha com Enneagrama, então é bem legal porque ela vai dar esse conceito. Essas aulas são liberadas 7 dias depois da inscrição, tá? E quem se inscreve já recebe de cara essas outras gravações de bônus, que são encontros com esses especialistas que eu convidei ao longo desses 2 anos. Então tem, por exemplo, a Ana Cecília, maravilhosa, que falou da inteligência emocional nas crianças, como ajudar a desenvolver essa inteligência emocional. Ela é terapeuta infantil. Né? Tem a Carol Nalon, maravilhosa, que trabalha com comunicação não violenta, e agora vai ser mamãe, lindinha. E ela vai falar da comunicação não violenta na educação dos filhos. Na época elas não estavam grávidas ainda, ela e a mulher dela. Tem a Tariana Rocha, que fala sobre narcisismo. Então ela deu uma aula incrível pra gente sobre tem narcisista na família e agora. E aqui nessa aula, ela vai fazer tipo um apanhado assim de descrever a personalidade narcisista da pessoa num grau de 0 a 10 e mostrar o quanto que a gente tem que se preocupar, que é uma coisa mais séria pra gente, de repente, inclusive, considerar de
cortar relações com a pessoa, porque não dá, porque a pessoa já tem um traço aí de psicose, alguma coisa do tipo, entendeu? Então não dá nem pra conviver. Mas é legal porque muitas pessoas acabam reconhecendo o narcisismo na mãe ou no pai a partir de uma aula dessas, por exemplo, dos conteúdos da Tariana, que acontece muito. E aí, pelo menos assim, por mais doloroso que seja, consegue dar nome para aquilo que incomodava, que gerava dor, entendeu? E aí sabe que tem um caminho para seguir. Então, é bem legal esse conteúdo, tá? Então tem essas 3, tem a sexualidade da mulher com a Malu Pais Leme, que é analista corporal e sexóloga, e aí tem a autoestima da criança, que foi com a Flávia Penido, que é psicoterapeuta perinatal, que foi também muito, muito bacana esse tema de ser destrinchado. A Roberta Arendt, que veio falar sobre o puerpério com a gente, né? A minha mentora financeira, a Lúcia Stradiotti, que veio falar sobre as crenças por trás de questões financeiras. Geralmente esses temas eles eram trazidos dentro dos grupos, aí eu ia trazendo pessoas de fora, entendeu? Eu falei, já que vocês estão querendo abordar esse tema, eu vou trazer, sei lá, a Chetana para falar sobre relação do casal após a chegada dos filhos. O que a gente pode pensar, né? Como muda, como afeta e tudo mais. Né? Separação com os filhos, desafios com a Viviane Marques, né? Tipo, para essa parte de quem tá vivendo essa parte aí de repente tá vivendo a separação, como eu vivi também, né? E aí, o que a gente aprende com os nossos filhos, também com a Isa Andrade, e esse workshop Maternidade no Currículo com a Paula Costa, maravilhosa, que ela falou sobre a experiência dela do burnout. Tá, e só pra vocês saberem, quem tiver afim de receber, pode digitar eu quero, pra receber o link da inscrição, tá? Vocês escrevendo aí nos comentários, eu quero, vocês recebem o link da inscrição e vocês podem garantir, tá, entre essas 3 últimas vagas que estão por aí. E aí, deixa eu ver se falta alguma questão, né? Os encontros, eles vão acontecer na turma 20, às quartas à tarde do horário de Brasília, tá? De 2 a 4h30 da tarde, mais ou menos. E acontecem pelo Zoom, tá? Nessas datas, a partir do dia 15 de fevereiro até 10 semanas seguidas, até 19 de abril, tá? E na turma 21, ele acontece semanalmente, às quintas-feiras de manhã, das 9 às 11h30, tá? Pela plataforma Zoom também, começando no dia 16 de fevereiro até o dia 20 de abril, tá bom? Todo o material fica gravado, o acesso é de 2 anos, então não tem preocupação para caso eu não consiga assistir. Acontece muito de muitas mães não conseguirem assistir, e aí elas vão assistir a reprise. Algumas entram sabendo que não vão poder ver nenhum encontro, e mesmo assim elas conseguem participar, tá? Tem um monte de vídeos aqui nesse link, de quem colocar eu quero, aí recebe esse link, ou depois vai lá no perfil também do Canto Maternário, que consegue pegar o link, mas é só escrever aí que vocês conseguem receber, tá? Tem pessoas aí, já fiz esse mapinha aqui para mostrar que elas estão espalhadas pelo mundo, e tudo isso vocês recebem, né, tipo... tá certo. Já tá errado aqui, são 3 vagas, tá, gente? Mas assim, vocês recebem com R$1.000 de desconto, tá? Até amanhã ou até o preenchimento dessas 3 últimas vagas. E aí, o que vocês vão receber? O valor original seria de R$2.897, tá? Mas eu tô cobrando aqui hoje, até amanhã, ou até essas 3 vagas estourarem, 12 vezes de 189 ou 1.897. Na última edição, eu comecei cobrando no primeiro lote 1.997. Ou seja, vocês estão pagando nessa pré-inscrição menos do que as pessoas pagaram para se inscrever nas turmas passadas. Ou seja, eu realmente estou dando um presente de Natal para vocês que estão aí dispostos a fazer isso, tá? Então é só entrar lá no negócio e escrever eu quero aqui para receber, de repente, o link. E é isso, agora eu vou virar a câmera para poder responder dúvidas. E tem uma garantia de 7 dias, tá? Então quem se inscrever tem o direito de ficar consumindo aí as gravações desses bônus, por exemplo, né? Tem o bônus de boas-vindas e esse. E aí depois de 7 dias, né, enfim, nesse meio período poderia cancelar também, caso achasse que não tem sentido, tá bom? A mentoria. Mas o processo mesmo vai começar lá em fevereiro. Certo, deixa eu ver se tem alguma dúvida aqui, porque eu vi que tem muita gente entrando e saindo. E eu vou ver que alguém perguntou lá atrás sobre... Querem perguntar alguma coisa, minhas queridas? E o que eu pensei em fazer também é o seguinte, tem um grupo de lista de espera, né, que eu montei.
2 grupos já, na verdade. E aí, se alguém tiver dúvida também, eu vou ficar lá, daqui a 10 minutos eu vou entrar lá para poder responder dúvidas de vocês. Se alguém tiver alguma dificuldade com pagamento, eu moro na Espanha, então, tipo, eu tenho conta aqui na Espanha. Tenho conta no Brasil. Eu prefiro fazer um Pix, prefiro fazer, tipo, de alguma outra forma, sei lá, preciso fazer um PayPal e tal. Lá na plataforma tem a opção de fazer PayPal, tem a opção de fazer Pix e tudo mais, mas às vezes as pessoas, por exemplo, pedem pra fazer o Pix e o Pix acho que tem um limite de 10 minutos, uma coisa assim. Aí a criança chama, a pessoa não consegue, quando vê não fez a inscrição. Então, se der algum problema, vocês podem falar com a gente, entrar em contato, que a gente consegue resolver, a gente tenta resolver. Mas assim, a proposta do encontro de hoje era meio essa, assim, ela mostrar como que é a estrutura da mentoria pra vocês, para que vocês possam entender, porque tem gente que chegou depois, que nunca me viu, de repente, falando da mentoria. Quando eu faço esses eventos gratuitos, eu falo que é uma degustação da mentoria, então as pessoas vão testando alguma coisa, mas nesse caso aqui só fazer essa pré-inscrição para tentar ver quem já está interessado, quem já sabe que tem vontade de fazer, já garantir a presença num preço mais acessível, com a oportunidade de participar desse encontro com a Clarissa, tá bom? Certo? Então é isso, gente. Daqui, quem quiser pode escrever eu quero aqui para conseguir o link. A gente tem uma mensagem lá automatizada que vai pro direct de vocês. Senão a gente se vê daqui a pouquinho lá no grupo da lista de espera, que tem o link no perfil, tá? Enfim, acho que o link do perfil. Tem um link no perfil lá da biografia, para entrar na lista de espera. E aí lá na lista de espera também tem o link da inscrição na descrição. É só ler a descrição do grupo, certo? Então é isso. Qualquer coisa, estamos por aí. Obrigada pela presença de vocês.